mantém as águas em sua mão, quem da areia conta cada grão, fala em reis e povos faz tremer, a criação se prostra a adorar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 6 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Às vezes nos esquecemos que o nosso chamado já tem objetivos traçados por Deus. Ou seja, o nosso chamado, ele tem um propósito. Nós temos um chamado com propósito. Sempre precisamos ser lembrados da natureza do nosso chamado. Deus nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com um único propósito: manifestar a incomparável riqueza da sua graça. Às vezes vivemos nesse mundo, mesmo depois de entregarmos nossa vida a Cristo, sem uma perspectiva de vida, porque não temos ou não percebemos um propósito definido em nossa vida. Mesmo depois de Deus nos ter dado esse propósito através de sua palavra, nós fomos chamados com um propósito. No capítulo 1, nós já vimos que fomos chamados para o louvor da sua glória. E agora Paulo vai nos dizer que nós fomos chamados para manifestar a incomparável riqueza da sua graça, ou do amor de Deus por cada um de nós. Para entender o propósito do nosso chamado, nós precisamos de pelo menos três lições. Primeiro, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Agora estamos em Cristo. Por quê? Nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Lembra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas através de Jesus, agora temos vida. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, qualquer outra busca nesse mundo que não seja o céu será em vão, porque a nossa esperança não está aqui, mas sim na eternidade com Jesus. Deus demonstrou sua bondade para conosco em Cristo, nos dando a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. Agora, a maneira de mostrarmos bondade para com os outros é oferecendo
a incomparável riqueza da sua graça que chegou até nós. Então, não esqueça o propósito do seu chamado. Ele nos chamou para manifestar a incomparável riqueza da sua graça. Mas qual é o significado dessa graça? Será que entendemos quando Paulo diz que fomos salvos pela graça? Se nós temos consciência de onde Deus nos tirou e onde nos colocou, certamente nós teremos o desejo contínuo de falar de Cristo aos outros. Às vezes é difícil para nós entendermos e até aceitarmos que não é pelo meu esforço que alcanço a salvação, mas foi pelo esforço de Jesus em nos amar quando nós não merecíamos o seu amor. E até éramos seus inimigos por causa do pecado. A nossa tendência é pensar que, se fazemos mais do que outros, somos mais salvos do que eles. Ou somos salvos e eles não. Porém, tanto o que negligencia a vontade de Deus, quanto o que acha que é pelo seu próprio esforço, tem problemas que precisam serem corrigidos, resolvidos. Então, como é que nós vamos entender que somos salvos pela graça? Bom, gostaria de dar 3 ideias para a nossa reflexão nesse momento. Primeiro, quando a nossa dedicação é para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque a graça é um presente que Ele nos deu. Então agora nós temos motivos para honrar e exaltar a Deus, porque recebemos dele a graça ou o presente da salvação. Também entendendo que não é proveniente de nenhum ser humano. Nenhum esforço humano pode contribuir para a nossa salvação, exceto o grande amor sacrificial de Jesus naquela cruz. Também quando a nossa gratidão é mostrada através do nosso serviço a Deus, motivado pela graça. A maneira de mostrarmos que entendemos a graça é servindo a Deus por amor e não por obrigação. Se a graça não motivar você a realizar o que Deus espera, e você vai saber o que Deus espera de você e de mim, em contato constante, contínuo com a sua palavra, sem a compreensão da graça, a gente não consegue seguir adiante, fazendo o que precisamos e devemos fazer. Portanto, quem entendeu realmente a graça de Deus vai servi-lo sem questionar, sem murmurar, mas com gratidão no coração. Você entende que é salvo pela graça? Tem mostrado isso através do seu serviço a Deus? Já vimos que a salvação é estritamente pela graça e não pelo esforço ou mérito humano, ou por bondade humana. O mundo religioso hoje se divide basicamente em 2 vertentes em relação à salvação. Um diz salvação mediante a fé somente. E nós cremos também que a salvação é somente pela fé. Então, embora esta afirmação esteja correta, é necessário perguntar quando é que essa fé atua para a salvação de uma pessoa. E o próprio apóstolo Paulo responde a essa pergunta em Gálatas capítulo 3, versos 26 e 27, quando diz: pois todos vós
sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Sim, é pela fé. Mas quando que essa fé atua? Para a nossa salvação, para que sejamos de fato filhos de Deus. Ele continua, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, está claro que a salvação é somente pela fé, mas essa fé precisa se tornar visível através do novo nascimento, o batismo. Paulo foi claro, o Espírito foi claro, melhor dizer, né? Porque Paulo é inspirado por Deus. Então, nós cremos que a salvação é somente pela fé, mas essa fé se torna atuante para a salvação quando a pessoa nasce de novo, ou seja, é batizada. A outra vertente diz: é possível ser salvo fazendo boas obras. Paulo, porém, deixou bem claro quando disse: não por obras. Então, como vamos relacionar fé e obras? Bom, Paulo está escrevendo para cristãos. Portanto, para os cristãos, ou seja, aqueles que têm fé e manifestaram essa fé através do novo nascimento, a salvação é somente pela fé e não pelas obras. Portanto, boas obras são a consequência natural, a evidência de alguém que entende que a salvação foi um presente dado totalmente gratuito, sem merecimento algum. Deus nos fez seus filhos e portadores do seu caráter, que pode ser manifestado através das boas obras que fazemos, já preparadas por Deus anteriormente ou de antemão. Para descobrir quais são essas obras, é necessário contato contínuo com a sua palavra. E nós vamos fazer as boas obras que Deus já preparou. Deus já sabia que éramos incapazes de alcançar a salvação. E se tivéssemos alguma condição, nos tornaríamos orgulhosos e precisaríamos, ainda assim, da graça de Deus, como muitos pensam hoje em dia. Por isso, precisamos compreender que fomos criados ou chamados para praticarmos boas obras. E a nossa motivação é a salvação que recebemos de Deus pela sua graça. Assim, certamente, nós vamos compreender o propósito do nosso chamado, que é: fomos chamados para manifestar a incomparável riqueza da sua graça. Que Deus te abençoe e te guarde e te use para a manifestação da sua graça em sua jornada. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo.